Oferecimento: Empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Ativa Atacado. Compre nas lojas de Londrina, no site e no WhatsApp se preferir. 43999117387. Conheça os nossos produtos. Olá, bom dia! Quinta-feira, 7 de dezembro de 2023. Hoje e amanhã, a igreja dá uma pausa na cor litúrgica roxa, que é própria do Advento, para se vestir de branco. Hoje, para celebrar Santo Ambrósio. Rezemos juntos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que fizestes o bispo Santo Ambrósio, doutor da fé católica e exemplo de intrépido pastor, despertai na vossa igreja homens segundo o vosso coração, que governem com força e sabedoria. Amém. Mateus capítulo 7, versículos 21 e 24 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus nos ensina que a oração deve estar em perfeita harmonia com a prática da vida cristã. Se a vontade do Pai não for realizada, a oração é praticamente inútil. Jesus repreende a autossuficiência daqueles que se acham bem e bom demais e diz Senhor, Senhor, quando na realidade Jesus não é o Senhor de sua vida. A confiança no Senhor não deve servir de escudo para a maldade, nem a misericórdia como pretexto para a libertinagem. Você pode conferir inclusive em Romanos capítulo 2. A vontade do Pai é o seu plano de salvação. A oração solicitada por Jesus deve levar o cristão a empenhar-se com entusiasmo e ir até a morte na obra da salvação. Deus não sabe o que fazer com belas palavras de oração se não forem seguidas de obras de amor. O significado de todo o Sermão da Montanha está resumido na parábola do sábio e do tolo. Não basta ouvir as palavras de Jesus, é preciso também colocá-las em prática. Ouvir é o pré-requisito para fazer. Na verdade, a pessoa age de acordo com as palavras que tem dentro de si. A diferença entre a sabedoria e a loucura está em seguir as palavras do Senhor ou as próprias palavras, em escolher a rocha que é Deus ou a areia de si mesmo como fundamento de suas ações. A rocha que dá estabilidade ao cristão é o próprio Cristo. A parábola de hoje nos mostra as duas condições necessárias para que a vida cristã seja sólida. Deve se basear em Cristo e passar das palavras aos atos. Não há verdadeira adesão a Cristo sem aquele compromisso moral. O fundamento seguro da vida cristã é a prática dos ensinamentos de Jesus. Ouvir é necessário, mas o que mais importa é a execução do que foi ouvido. Ouvir e praticar. Nada do que temos passa pelos costumes da morte, mas apenas o que demos e quem somos. Quem não constrói com base no amor está enterrado nos escombros daquilo que construiu
com base no seu próprio egoísmo. Fica aí a dica, pensemos nisso. Hoje a igreja celebra também, como dito no início, Santo Ambrósio. Ele era filho de nobres romanos, nasceu em Trèveris, na Alemanha, em 340, quando seu pai era governador das Gálias. Recebeu tradicional educação romana, rica em valores morais e cívicos, pelo amor à justiça, retidão, probidade, doação às causas públicas. Aos 35 anos, catecúmeno, na época o batismo era adiado até a idade adulta, e governador romano com sede em Milão. Foi a igreja onde se deveria eleger o novo bispo para manter a ordem pública. Havia uma divergência entre os fiéis católicos e os hereges arianos. Foi surpreendido com a sua aclamação a bispo, pelo clero e pelos fiéis, por conta das suas elevadas qualidades. Foi então batizado, ordenado sacerdote e sagrado bispo, apesar de seus protestos, mas reconhecendo naquela aclamação a vontade de Deus. Grande organizador e administrador como alto funcionário do império, fez o mesmo no episcopado, destacando-se no campo da pastoral, da doutrina, da liturgia, também político. Extirpou definitivamente os restos de paganismo no Senado romano, que ainda cultuava a deusa Vitória. Impôs ao imperador Teodósio, como a qualquer outro fiel, penitência pública por tolerar abusos dos seus legionários, que devastaram a cidade de Tessalônica. Seus escritos em latim clássico e elegante atraíam pela forma e pelo conteúdo, assim um jovem professor de retórica, Agostinho. Ele chegou à conversão. Escreveu textos ascéticos, tratados sobre os deveres do clero e dos fiéis e 4 obras sobre a virgindade, virtude ignorada pela moral romana. Também poemas, alguns ainda constantes no breviário litúrgico. Por isso é considerado doutor da igreja. Porém, mais do que pregar, vivia sua fé. Jejuava todos os dias, exceto aos domingos, e distribuiu seu grande patrimônio aos pobres e obras de caridade. Morreu no dia 4 de abril de 394, aos 60 anos. Sempre fundamental é a coerência de vida para aqueles que seguem a Cristo, que nos deixou o exemplo de ensinar e viver concretamente a fé. Intelectual e grande administrador, civil e religioso, foi a prática da caridade, seja na correção ao imperador, seja nas obras de misericórdia aos pobres, que deu testemunho da verdade de vida de Santo Ambrósio. A grandeza da partilha dos seus bens, espirituais e materiais, com todos, é modelo claro da ação para os fiéis de todos os tempos. Deus de bondade e misericórdia, que tantas graças e dons concedestes a Santo Ambrósio, dai-nos pela sua intercessão utilizar com perseverança e coerência tudo o que de vós recebemos, para o bem do próximo e para a vossa maior glória, na generosidade caridosa da entrega e do serviço. Amém. Por intercessão de Santo Ambrósio, e essa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quinta-feira para você, e amanhã tem Enciclopédia Bíblica e tem também Solenidade. Até lá!